O deputado Carlos Abreu Amorim saudou neste domingo, em nome do PSD, as medidas anunciadas no sábado pelo governo para a proteção civil e contra os incêndios, sobretudo as que desvirem na linha do que foi proposto pelo PSD. Ainda assim, o deputado garante que o PSD vai estudar em profundidade o desenho das medidas e promete que o PSD irá propor outras medidas. Em declarações aos jornalistas, transmitidas pela SIC Notícias, Carlos Abreu Amorim afirmou que o PSD considera algumas destas medidas, designadamente aquelas que repetem aquelas que o PSD apresentou na passada sexta-feira, extremamente positivas. Um exemplo: a criação de concursos públicos para a Autoridade Nacional da Proteção Civil, uma medida que apresentamos em primeiro lugar. O governo vem agora apresentar uma medida no mesmo sentido. Julgamos que é fundamental para acabar com aquilo que infelizmente foi apontado nos vários relatórios técnicos sobre os incêndios de Pedrógão Grande e que é o facto de a proteção civil estar pejada de pessoas sem as competências e o devido mérito, estando lá por favoritismo político. Essa situação tem de terminar de uma vez por todas, atirou Carlos Abreu Amorim. O PSD saúda o governo e o país pode contar com o PSD para aquilo que for necessário. Estudaremos em profundidade o desenho de todas as medidas e acrescentaremos algumas às que o governo apresentou ontem depois do Conselho de Ministros. Abreu Amorim lamentou, contudo, que o PS tenha chumbado algumas medidas do PSD. Obviamente que temos de lamentar que algumas dessas medidas tenham esperado 4 meses, designadamente a questão da indemnização às vítimas de Pedrógão e agora às vítimas dos incêndios que sucederam a Pedrógão, atirou. Quanto ao plano agora apresentado, o PSD vai estudar em profundidade estas medidas, que saudamos e que iremos apoiar, mas julgamos que podem ser complementadas com outras medidas, tais como, por exemplo, a ideia que está presente no relatório da Comissão Técnica, que é a criação de uma unidade militar que faça face a catástrofes, que seja apta, profissionalizada, e com a lógica de operacionalidade militar para fazer face não só a incêndios mas qualquer tipo de catástrofe que possa assolar o nosso país, como há em Espanha. Carlos Abreu Amorim registra que algumas das medidas apresentadas pelo governo vão no sentido de uma maior inclusão das Forças Armadas, mas o PSD acha que tem de se fazer mais para aproveitar as competências e as sinergias que as Forças Armadas podem acrescentar. De qualquer forma, Carlos Abreu Amorim pede mais tempo para conhecer em detalhe o desenho das medidas, já que isto foi apenas o anúncio de uma intenção por parte do governo.